Fabricação de memes via processo aditivo para materiais piezoelétricos. Materiais piezoelétricos são estruturas que, quando deformadas, a nova posição atômica proporciona um campo elétrico que pode ser medido. Da mesma forma, o processo é reversível, ou seja, se aplicado um campo elétrico, o material se deforma. Assim, as aplicações como sensores de deslocamento ou microatuadores tornam-se possíveis. E devido aos refinamentos dos processos, agora é possível construir estruturas como essas, com essas características em um substrato, e até aplicá-las a um circuito integrado. Um exemplo de aplicação de piezomemes seria o acelerômetro piezo. Consiste de uma massa livre a movimento, preso ao corpo do substrato por barras sensíveis ao movimento. A leitura dos 4 sensores permite determinar a amplitude e a direção de aceleração imposta ao dispositivo. O processo de fabricação de um dispositivo desse envolve várias etapas aditivas. Ou seja, você vai depositando material sobre o substrato e também tem algumas etapas subtrativas, que você tem que remover o substrato para que tenha a cavidade para movimentação, já que é um dispositivo acústico. Em específico, nesse trabalho, falaremos mais sobre os métodos aditivos de materiais piezoelétricos. Os métodos aditivos consistem em deposições sucessivas de material sobre o dispositivo ou substrato. O material a ser depositado pode se encontrar tanto no estado sólido quanto no líquido inicialmente. O método específico utilizado depende das características desejadas da camada depositada, como também depende das características do material a ser depositado. A deposição pelo método PVD, em específico, consiste em criar um vapor a partir de um material fonte de forma mecânica, ou seja, sem ocorrer reações químicas. Os passos principais são: a partir de um material alvo, se cria um vapor, levando-o à sua fase gasosa. Esse gás se deposita sobre um substrato, criando uma camada fina. Dentre esses processos existem o vapor térmico, ion plating, sputtering, laser sputtering, por exemplo, e que se diferem principalmente pelo modo de vaporização do material fonte. A deposição por evaporação térmica é normalmente utilizada quando se quer criar uma camada de metal. Um elemento de aquecimento resistivo leva o material-alvo a altas temperaturas dentro de uma câmara de vácuo, fazendo com que ele se sublime. Esse vapor, eventualmente, se condensa sobre o substrato e retorna à sua forma sólida, criando camadas rapidamente. Além disso, esse método é simples e relativamente barato. Porém, esse método possui algumas desvantagens. Para materiais compostos, por exemplo, quando eles são aquecidos demasiadamente, eles podem se decompor, por exemplo, o nitreto de alumínio. Ele se decompõe em alumínio metálico e nitrogênio, se levado a temperaturas elevadas demais. E ele também é pouco uniforme. Como ele cria muitas camadas atômicas rapidamente, a uniformidade da camada criada não é garantida. Para materiais compostos ou que precisam de camadas com precisão muito alta e com uniformidade muito alta, o método de sputtering é mais adequado. Esse método, ele coloca tanto o material alvo quanto o substrato em uma câmara de baixa pressão preenchida com um gás inerte, como o argônio. Um ímã é posicionado atrás do material alvo e um alto potencial entre o substrato e o material é formado. Elétrons acelerados se concentram girando em torno das linhas de campo do ímã colocado abaixo do material alvo. Esses elétrons ionizam o gás da câmara
E assim o gás ionizado acelera em direção ao material alvo. Por meio de colisões mecânicas, esse gás remove pequenas partículas, pequenas moléculas do material alvo, e dessa forma se forma um gás, se forma um vapor do material sólido sem degenerá-lo. Esse método deposita camadas de forma bem mais lenta, cerca de uma camada por segundo, possibilitando alto controle de espessura e garantindo uma camada mais consistente e precisa, com adesão ao substrato melhor. Em contrapartida, esse método é bem mais devagar, além de ser consideravelmente mais caro. Temos também métodos químicos para a deposição de material. O método mais utilizado é conhecido como Sol-Gel, que é o principal método para a aplicação de filmes finos de PZT, chumbo, zirconato, titanato. É um método barato que possibilita a fabricação em larga escala. O processo é um processo químico molhado, em que você tem uma solução Sol, que é uma solução aquosa de colóides, que são suspensão de partículas em que prevalece ligações de curto alcance entre elas. O material, então, essa solução é então transferida para o substrato de diversas maneiras. Você pode usar um spray da solução, de deep spin, que é quando você bota goteja um pouco de material e rotaciona o substrato de forma a distribuir a solução pela superfície de maneira homogênea. Ou então você pode até mesmo mergulhar o seu substrato na solução para transferir. Então, depois que essa solução for secar, de certa forma, ela passa primeiro por um gel, depois seca formando uma estrutura cerâmica, você terá a sua estrutura construída sobre o seu substrato. Essa aplicação também pode construir pó, fibras e até mesmo cerâmicas fora de um substrato. Para ver a aplicação dos processos de fabricação de memes em um dispositivo real, nós pegamos um artigo que descreve o projeto de fabricação de um microfone para aplicações aeroespaciais. No desenvolvimento de uma aeronave, é necessário levantar o perfil acústico em torno da fuselagem. Para isso, atualmente, são usados uma rede de microfones que são colocados na fuselagem, e essa característica de ser um instrumento de medição na fuselagem de um avião requer tanto uma faixa de frequência muito boa, quanto também uma faixa dinâmica de pressões que esse dispositivo tanto captura quanto aguenta sem nenhum dano muito grandes. A tecnologia atual usada para isso é baseada em elementos peso-resistivos e tem um custo elevado. Devido às características dessa aplicação, os memes são um bom candidato para a substituição da tecnologia atual. A imagem mostra o dispositivo que foi elaborado nesse trabalho. Ele consiste de um diafragma feito com material estrutural e ao seu redor há um anel de nitreto de alumínio com 2 camadas de molibdênio na parte inferior e superior, formando assim 2 contatos que estão com uma camada piezoelétrica entre eles. O dispositivo apresentado foi construído usando um processo de fabricação que já está disponível para a fabricação de ressoadores acústicos de filme fino. Assim como na imagem anterior, onde você tem um material piezoelétrico entre 2 camadas de metal, no ressoador acústico, as 2 camadas de metal ficam cercando o dispositivo piezoelétrico, o material piezoelétrico, e essa sequência de molibdênio
nitreto de alumínio e molibdênio novamente é depositado através de processos aditivos. O processo de fabricação do usado se inicia com uma etapa na qual uma pequena cavidade é feita sobre a superfície do substrato. Essa cavidade é feita com a sua área determinada através da fotolitografia. Em seguida, um processo de corrosão é usado para criar a cavidade. Dentro dessa cavidade é depositado o material que posteriormente será sacrificado, ou seja, removido, e por fim a superfície é polida para que o processo possa continuar. Em seguida, uma camada de molibdênio é depositada e litografia é usada para determinar o padrão que será corroído e que formará os eletrodos inferiores no dispositivo. Por fim, nessa primeira parte do processo, uma camada de nitreto de alumínio é depositada através do processo de sputtering mostrado anteriormente. Tendo sido depositadas essas duas camadas, em seguida, a fotolitografia e a corrosão são usadas para, primeiro, estabelecer os padrões que existirão na camada superior de molibdênio e, em seguida, remover as partes que não são desejadas da camada de nitreto de alumínio. Com isso, a estrutura básica do dispositivo está pronta. Por fim, são depositados pads de ouro para fazer o contato elétrico. O ouro é usado para fazer os caminhos condutivos no resto do circuito. No entanto, o molibdênio é usado para fazer o contato diretamente com o nitreto de alumínio, pois os dois materiais. O paper apresenta uma micrografia do dispositivo realizado, que no caso foi apenas o próprio microfone dentro de um wafer, 5 circuitos adicionais, porém com pads para contatos. E no mesmo paper é apresentada a caracterização desse dispositivo e é mostrado que foram atendidos os parâmetros de projetos desejados, que são compatíveis com as alternativas já usadas atualmente. No entanto, o uso de um processo MEMS baseado num processo CMOS leva a uma topologia que pode ser construída de forma reproduzível e em larga escala, de forma que o array de microfones pode ser todo construído em um processo em série.